Oi, gente, aqui é a Gisele e espero que não tenha eco, mas no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras de maio, junho e julho. São 3 meses e ficou aí acumulado 11 livros para eu ver com vocês, né, comentar sobre o que eu achei. Então eu vou começar logo, vou falar rapidamente sobre cada um deles e o que já tiver alguma resenha pronta, eu vou deixar o link para que vocês possam acessar. No mês de maio, eu fiz 2 leituras e uma delas foi Mulheres e Caça às Bruxas, da Silvia Federici. Gente, esse livro ele é muito bom, mas eu achei ele resumido demais. Então, caso você queira se aprofundar um pouquinho no assunto, é melhor já ir para o Caliban e a Bruxa, que é da mesma autora. Esse aqui, ele é muito interessante, mas ficou superficial as discussões, né? Então, eu não sei, por exemplo, pra mim foi bacana porque foi uma introdução. Eu comecei aqui e eu vou ler o Caliban e a Bruxa, mas não é suficiente ler só ele. É uma boa introdução, né, pra quem quiser ler o Caliban e a Bruxa. Eu sei que ele é bem denso, então dá pra começar por aqui, mas só ele não vai te suprir aí de informações. Daí, na sequência, eu li um e-book que foi A Pequena Ilha da Escócia, que é da Jane Colgan, é uma autora que eu gosto, ela tem livros mais leves, né? Então, nesse livro, a protagonista, que é a Flora, ela vai se descobrir profissionalmente, pessoalmente. Ela tá lá na Inglaterra, tentando conquistar ali o que ela achava que era o sonho dela, mas ela precisa retornar para a cidade em que ela cresceu, na Escócia, né, que é nessa pequena ilha. E daí ela descobre que estar na Inglaterra trabalhando como advogada talvez não seja o que ela realmente queria. Então essas foram as 2 leituras, né, que eu consegui concluir no mês de maio. Eu gostei muito das duas. Esse livro da Jane Colgan, ele é levinho, ele é muito bacana pra gente intercalar as leituras. E no mês de junho foi que eu li muito. Eu li 6 livros. E o primeiro foi Homens Sem Mulheres, do Murakami, que é um livro de contos. Foi meu primeiro contato com o autor. Eu gostei muito. Eu já vi algumas pessoas falando que esperava mais desse livro e eu não estava esperando nada. Então talvez tenha sido por isso que eu gostei. Ele foi um livro assim, que traz contos bem diferentes. Tem uns elementos assim meio fantásticos, sabe? Que funcionam bem na narrativa. A forma como o Murakami conta as histórias me agrada, sabe? O estilo, assim, o estilo oriental, né? Na verdade, de narrativa tem me agradado bastante. Como tem um vídeo específico só para esse livro, eu vou deixar ele linkado e quem tiver interesse, né, de ver minha opinião completa, vai lá assistir. E por conta desse livro, que tem um conto chamado Gregor Samsa Apaixonado, eu decidi ler A Metamorfose, que é o protagonista, né, o Gregor Samsa. E lá no livro do Murakami ele faz o inverso, que é um animal, um besouro, né, se metamorfoseando em ser humano. E em A Metamorfose a gente tem o Gregor Samsa, que um dia ele acorda e ele virou um inseto. E eu ainda não tinha lido nada do Kafka, eu adorei. Foi um dos livros que eu mais gostei ao longo do mês, né, de leitura. Também fiz um vídeo aqui, porque os elementos, sabe, que o Kafka traz, eles funcionaram muito bem comigo. Não é à toa que o livro é um clássico, assim, é um dos mais lidos do Kafka. Quero muito ler o processo, eu acho que eu já tenho até o e-book. E na edição que eu li, que foi na edição da Antofágica, tem uns textos complementares que ajudam muito a compreensão. Então eu sempre recomendo que vocês comprem esses e-books da Antofágica quando eles aparecem por R$ 2, R$ 3, porque apesar de serem livros em domínio público, esses textos complementares fazem a diferença, sabe? E aí eu tô sempre postando também as promoções lá no grupo do Telegram, é o primeiro link aqui. E para caso, né, você queira entrar para comprar quando tiver em promoção. Eu sempre pego nesses valores assim mais baixos. Depois eu li um dos melhores livros que eu já li na vida, que é Um Homem Chamado Ove, do Frederic Backman. Acho que é Backman. Ele é o mesmo autor de Gente Ansiosa. E esse livro, ele é muito triste, ele é muito tocante, mas ele é muito cômico também, porque ele traz um protagonista, que é o Ove, que ele tá passando pelo luto ali da esposa. Ele é muito ranzinza, muito rabugento, mas a forma como ele encara esse luto é muito crua, sabe? Assim, muito, muito, muito tocante mesmo. Foi um dos livros que mais me fez chorar, assim, na minha vida. Então, eu recomendo para quem gosta de drama. A escrita do autor, né, do Frederic, é muito boa. Nossa, eu gostei muito, assim, tenho lembranças tanto rindo como chorando com o mesmo livro. Aí na sequência eu li Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que é um livro nacional. Esse eu também trouxe resenha aqui, né, um vídeo completo sobre ele. Mas esse livro, o que eu mais gostei dele é a forma como ele é narrado.
ele tem um fluxo de consciência, assim, com uma dosagem grande de raiva, sabe? O protagonista, que é o Frederico, ele é de uma família negra, mas ele tem a pele mais clara. Então ele não vivencia as mesmas experiências, assim, né, nas situações que o irmão dele, o Lourenço, que tem a pele mais escura. Então o livro ele vai abordar, né, o colorismo no Brasil, traz uns temas assim bem atuais, apesar de que boa parte do livro, meu cachorro fazendo aparições. Enfim, apesar de que boa parte do livro se passe lá nos anos 80, quando esses protagonistas eles eram jovens, né? Ele aborda temas que ainda são muito atuais. Tem também assim muito da cultura, né, de Porto Alegre, dos locais, da forma de falar, de viver, que eu achei muito bacana o que o autor fez aqui. Então foi um livro que no início ele demorou um pouquinho para me pegar. Eu li ele na leitura conjunta da Jéssica, é o Clube da Jéssica. E com o tempo, assim, do meio pro final, eu tava totalmente à vontade na leitura, então funcionou muito bem, os temas, os personagens, eu tava super envolvida, eu queria saber no que ia dar, sabe, aquela história. Mas o Frederico, né, que eu não contei, ele é convidado para participar de uma comissão que quer meio que criar, assim, critérios que sejam mais objetivos para a aceitação de pessoas para entrar, né, na universidade com cota. É um movimento assim político, né, que quer padronizar. Então daí, como ele é um ativista, né, nos dias atuais, quando ele já está com seus 40 e poucos anos, ele é convidado para participar disso. E daí ele vai contar para a gente sobre a sua juventude, né, sendo uma pessoa que se considera negro, só que de pele clara, e tendo um irmão de pele escura, né, como que foi essa juventude aí deles. Então, muito bacana. Ele é um livro que tem traços autobiográficos, né? O autor ele também passou por essas situações, ele vem de uma família exatamente assim, então foi muito bacana, eu gostei bastante. Aí na sequência eu li O Homem de Palha, do Paulo Zossi. Esse livro ele é nacional, eu recebi da editora da Astral Cultural. Eles fazem algumas ações, enviam assim, livros específicos, né? Para que criadores de conteúdo possam ler, enfim, dizer o que acharam. E aqui é um thriller nacional. Eu gostei, mas o final, pra mim, ficou a desejar. Eu sei que muita gente amou, assim, surtou com o final desse livro, mas eu esperava alguns pontos, assim, uma resolução um pouco diferente. Eu fiquei frustrada com o final do livro, mas a escrita do Paulo Zossi é maravilhosa. E eu contei, né, a história, assim, do livro pro meu namorado, eu contei também como que termina. E ele amou. Por exemplo, ele disse que se ele tivesse lido, né, porque ele não estava afim de ler, por isso que eu contei, ele teria adorado a forma como terminou e tudo, e pra mim já foi um pouco frustrante. Então, depende muito aí do que você tá esperando, né, de se você gosta muito de thriller. Aqui a gente tem descrições, tá? Assim, é um serial killer e é muito bem descrito os crimes, então fica pesado. Mas é um homem que ele sequestra mulheres grávidas, ele retira o bebê e tem um outro, né? Acaba entrando aqui, é como se fosse dois assassinos, um outro assassino que tá pegando o corpo das vítimas já depois de mortas e está empalhando, que ele é o Homem de Palha. Então, o primeiro aqui assassino, que é quem mata e tira o bebê, ele começa a se revoltar com esse Homem de Palha que está ganhando fama, e o livro se passa no Alasca, enfim, é um livro nacional. O protagonista, que é o Gustavo, ele é brasileiro e ele mora no Alasca, então ele vai ter a Alegra também, que é uma investigadora. Não, ela tá acima dele, né? Ele é investigador, ele é policial, enfim, confundi aqui os termos, mas ela está acima dele comandando as buscas, né, por esse assassino. É muito bacana, eu gostei da escrita do autor, mas eu tenho esse probleminha com o final. Daí, para fechar junho, eu li Redemoinho em Dia Quente, da Jaridia Reis, e foi um dos livros também que eu mais gostei esse ano. É um livro de contos, a autora, ela é cearense, então ela escolheu retratar, né, em cada um dos contos a protagonista é uma mulher cearense de diferente idade, diferente posição ali, enfim. São pessoas completamente diferentes, mas são mulheres cearenses. Então, os contos eles acabam sendo bem diversos e eu gostei assim de vários. Eu lembro que tem 30 contos aqui e 10 eu favoritei assim de melhores da vida. Eu vou deixar também um vídeo em que eu falo um pouco mais e também tem outro vídeo lendo um dos contos na íntegra. Caso você queira conhecer a escrita da autora, eu tô com um romance dela, o primeiro romance que foi publicado,
Já estou com ele no Kindle para fazer a leitura agora ainda durante o mês de agosto. Daí, em julho, eu li 3 livros e o primeiro foi O Príncipe Mecânico, da Cassandra Clare, que é o segundo livro da trilogia. É um livro de fantasia. Eu tava esperando mais, eu costumo gostar de segundos livros assim de fantasia, mas eu achei que esse enrolou e a gente não saiu do canto. O ponto em que o primeiro livro deixou, a gente começa, né, o terceiro no mesmo ponto. Tem desenvolvimento de personagens, a gente conhece um pouco mais sobre o Will, sobre a Claire, mas eu queria, assim, que o grande problema deles ali, né, o vilão da história, que quanto a isso tivesse progredido mais. É uma série, assim, que eu vou ler o terceiro livro, aí talvez eu traga um vídeo falando mais sobre a trilogia completa, né? Mas eu fiquei bem decepcionada, eu gostei mais do primeiro livro do que do segundo. Aí o penúltimo livro que eu vou conversar com vocês nesse vídeo é A Cachorra, da Pilar Quintana. Esse livro, que é de uma autora colombiana, um livro muito bem recomendado. Ela, inclusive, lançou, né, outro livro aqui no Brasil recentemente e eu amei. É um livro, assim, super fininho, que vai falar sobre a força mesmo da natureza, sobre solidão também. É de uma mulher que ela sempre quis ter filho e ela nunca engravidou, ela já tá na casa dos 40 anos. Então é muito complicado e daí ela decide adotar uma cachorrinha e colocar o nome que ela daria para a filha dela nessa cachorra. Aí daí a gente já percebe, né, assim, que é uma pessoa que tem ali alguns problemas, né, a serem resolvidos e ela tem esses dilemas, mas a forma também como a história é contada, é amarrada, é muito bacana. Ela mora numa espécie de balneário lá na Colômbia, então tem tudo isso assim, de que as pessoas que moram ali, elas vivem com a demanda mesmo assim da natureza, sabe? Quando a maré tá cheia, né, tá alta, eles não conseguem atravessar até a cidade. Daí a forma também de sustento deles ali vem muito do mar. É muito bacana, eu gostei da atmosfera. É um livro assim que ele me surpreendeu, porque eu estava esperando que fosse tratar mais tipo de maus tratos com a cachorra, mas não é exatamente isso. Então eu recomendo, inclusive eu fiz o sorteio desse livro, eu já enviei, a moça ainda não recebeu, mas caso você queira participar nos próximos, me acompanha também pelo Instagram, tá? Então é isso, amei, amei, amei. E para finalizar, eu li outro livro nacional, que foi o Bandeira Branca, da Monique Machado. É um drama, né, familiar nacional. A autora que me convidou a fazer a leitura do livro para que eu pudesse postar uma resenha no Instagram. Então foi minha primeira resenha paga mesmo, né? Recebi dinheiros para ler e postar essa resenha. E eu amei o livro. Foi muito bacana, assim, porque eu não sei o que eu teria feito se eu não tivesse postado, né? Talvez ter conversado com a autora, enfim, para devolver o dinheiro e não postar resenha alguma. Mas como eu amei, então facilitou muito minha vida, assim, foi um livro. Eu dei 4 estrelas porque eu até destaquei, né, na resenha que eu achei que a autora ela trouxe algumas explicações que ficariam melhores se elas viessem dentro do enredo e não como explicações. Parecia uma pesquisazinha que foi inserida ali no parágrafo. E eu preferia que ela tivesse entrado dentro da narrativa mesmo, sabe? Mas aqui é um drama em que uma mulher, que ela já tá com seus 30 e poucos anos, ela sai ali num sábado e a gente percebe que ela tem alguns problemas de relacionamento, ela é alcoólatra e ela sofre um acidente. E nesse acidente ela reencontra o primeiro namorado dela, né? Quando ela estava no terceiro ano do ensino médio. Daí ela vai narrar pra gente como que eles se conheceram, né? Volta, fica indo e voltando. E nesse, quando que ela vai lembrando, foi um relacionamento muito abusivo e partia dela, né? Os abusos, assim, psicológicos. Então ela envolveu ele numa rede de mentiras. Ela é uma mulher não branca, ela tinha vergonha do emprego do pai, do local onde eles moravam. Então ela mentia sobre tudo porque ela era bolsista em uma escola particular. Então ela vivia ali, convivia com pessoas de outra classe social. Daí a gente vai conhecer como que foi e também quais foram as consequências desse namoro na vida dos dois, né? O namoro, o término, enfim. Eu adorei, foi um drama assim que me pegou, o ritmo, sabe? A escrita da autora também é muito bom e ele desses todos, acho que é o único que está disponível no Kindle Unlimited. Então vou deixar aí também para quem quiser ler. Bom, olhando aqui, foram realmente esses os 11 livros que eu li ao longo aí dos últimos 3 meses. Eu não vou deixar acumular tanto, né, porque o vídeo acabou ficando um pouquinho corrido, mas é isso, vou deixar aqui um outro vídeo, caso tu queira continuar me assistindo. Muito obrigada aí pela companhia. Aqui é o primeiro vídeo, né, nesse local novo. Eu ainda vou terminar, ainda falta colocar nicho, enfim, falta terminar, tá? E eu espero te encontrar aí no próximo vídeo.